Graça e paz. Vocês estão tão espalhados. Está parecendo goteira hoje, um dia de chuva. Não é mesmo? Estão tão espalhados hoje. Vamos juntar essa brasa aí. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo certo mesmo? Aleluia. Deixa eu abrir aqui, ó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que bom a gente estar junto. Hoje o apóstolo está viajando. Ele inclusive que traria a palavra essa noite. Aí ontem ele me liga, dizendo que ele não ia estar aqui, que ele tinha que ir para São José. Ele foi para São José fazer a mudança da Aline. Enfim, deu certo tudo por lá. Mas nós estamos aqui, amém? Aleluia. Nós estamos num culto de cura. Fala para o seu irmão, nós estamos num culto de cura. Fala assim, Deus vai curar você hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Direciona as suas mãos para cá, me abençoa. Fale com Deus neste momento. Vamos estar falando com Ele. Pai, nós continuamos diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor é um Deus presente. Sim, Deus, sabemos que o Senhor está onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, em concordância o Senhor está. E nós estamos aqui, Pai, continuando, Deus, esse projeto de cura, de libertação. E hoje o Senhor nos escolheu para estar aqui juntos. Então nós adoramos o Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós nos entregamos a Ti. Que a Tua palavra fale no meu coração, como já falou, fale no coração de cada vida, e que possamos sair daqui com uma resposta daquilo que nós viemos buscar. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece, Pai, o altar que nós temos edificado, mas nós pedimos hoje, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê discernimento, nos dê força, renovo, para que nós continuemos, Senhor, sempre consertando o nosso altar, sempre edificando novos altares, levantando novos altares em adoração ao Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, o tema hoje, está aí em cima, Pedro? Está. A gente acostuma com o banner ali, né? Pessoal da mídia abençoado, né? Abençoados, o povo que faz as coisas escondidinha lá atrás, lá em cima, né? É igual o pessoal com as crianças, fica escondidinho lá no fundo, depois aparece aqui com... né? Que bom, parece com os frutos. É muito bom nós estarmos aqui na casa do Senhor. Os neném vai sentar com a mamãe hoje, senão eu vou me perder aqui. Letícia, agora é que segurar 2, hein? Não xingou não, senta lá com a mamãe. Eu vou ficar olhando eles. Eu vou me perder aqui. Aleluia, vamos lá, queridos. O tema hoje é, repita comigo, Jeová, Rafá, o Senhor que nos sara. Fala, o Senhor que me sara. Fala para o seu irmão assim, o Senhor que te sara. Fala para ele. Aleluia. Hoje é culto de cura, culto de libertação, e não tem outro assunto melhor em falar do que Deus faz e que Deus já fez por nós, e que Deus já está fazendo por nós, amém? Deus fez, Deus está fazendo e Deus já tem feito para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então nós sabemos que nós precisamos, para entender, para nós visualizarmos, nós precisamos entrar em sintonia com os céus. Nós precisamos estar em sintonia com o trono de Deus. Então é tempo de nós entrarmos diante do Senhor e falar: Deus,
eu não quero perder a sintonia. Eu não posso perder essa sintonia, porque senão eu não desfruto, amém? Porque nós precisamos entender também, nós só desfrutamos quando nós descansamos nele. Eu falei sobre isso um pouquinho domingo, aonde Jesus descansava? No meio da tempestade, ali ele dormia sossegado. Os discípulos falaram: mestre, mas aí, não está vendo, o barco vai afundar. Ele está lá tirando o ronco dele. Por quê? Ele está descansando em Deus, né? Então, quando nós descansamos no meio da tempestade, nós adquirimos autoridade sobre a tempestade. Aí você levanta e fala: aquieta-te, mar, né? Acalma-te, mar, aquieta-te, vento, ou cale-se, vento. Qual que é a tempestade que está pegando na sua vida hoje? Será que é no relacionamento? Será que é na sua emoção? Sabe, será que a sua alma está ferida? Será que falta algum perdão? Então o culto de quinta-feira é justamente para nós meditarmos quem nós somos, como nós estamos, para onde nós estamos indo e como nós estamos indo. É um tempo de nós olhar para dentro de nós e falar: Deus, eu sou falho nessa parte, eu sinto crise nessa parte, eu sinto raiva, eu iro nessa parte, né? Então tenha misericórdia de mim, cura-me, Senhor, eu preciso de cura. Nós sabemos que a alma, ela sempre precisa ser transformada, sempre vai precisar ser transformada. Então que nós possamos entender que essa transformação só acontece quando nós estamos na presença dEle. Não é só na igreja, a igreja é um lugar da presença. A igreja é um lugar que eu e você, nós desfrutamos juntos a presença, porque em comunhão Deus determina a bênção para sempre, diz em Salmo 133. Então é onde nós recebemos, sim, nós desfrutamos dEle, mas também no nosso quarto secreto, no nosso altar secreto, no nosso lar, também nós precisamos desfrutar dele. Eu, dentro do que eu posso, principalmente eu trabalho em obras, quando a obra está sozinha, só tem pedreiro, eu estou com meu foninho, celular aqui, e ouvindo palavra, ouvindo louvor, ouvindo ministrações, e às vezes eu começo a trabalhar chorando lá, deixa, né? E Deus visita. Então ali Deus fala: estou aí com você, eu estou com você. E então é nesse tempo que Deus está cuidando da gente, nesse tempo Deus está nos curando, cuidando da nossa alma e sim tocando na nossa alma para que ela seja melhor. A alma nunca vai converter, ela só precisa ser sujeita ao Espírito. E para isso o Espírito está pronto, diz a palavra, mas precisa estar forte pelo que nós já alimentamos. Então vamos lá para a palavra? Êxodo 15, 23. Fala do povo de Israel, logo após ter atravessado o Mar Vermelho, logo após ter celebrado, né, aquele milagre, que as águas se abriram, eles passaram, o exército de Faraó afundou, né, foram levados pelas correntezas. Mas aqui diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara, significa águas amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Gente, eles tinham acabado de atravessar o mar, eles tinham acabado de experimentar o milagre do Senhor. Mas era eles, não, nós somos iguais a eles. Se nós não vigiarmos, a gente acaba de receber um milagre e a gente vai e murmura. Eles começaram, então eles procuraram: Moisés, você trouxe a gente para cá e agora, né? Começaram ali a murmurar contra ele: o que nós vamos beber? Tipo assim, você trouxe a gente para cá, você apareceu do nada e foi Deus que apareceu com você, que falou com você lá na sarça ardente, agora se vira. Não é assim o sentimento, né? Por que aquele povo não herdou a terra e morreu no deserto? Porque eles não conseguiram entender o chamado de Deus para eles e principalmente para o líder deles,
eles nunca foram um com Moisés. Eles nunca conseguiram unir com Moisés na visão de conquistar a terra. Eles não tinham a visão de conquistar a terra, mas eles tinham uma visão de necessidade. Eles tinham uma mentalidade de necessidade do Egito, e essa mentalidade foi com eles para o deserto. E experimentando os milagres, a mente deles, que é uma função da alma, nós estamos estudando no nosso curso de líderes, ela é uma função da alma, naquela área da mente deles, naquela área da alma deles, que é a mente, eles não conseguiram ser transformados para entender, olha, nós estamos num projeto que nós vamos alcançar a terra que Deus preparou para os nossos pais, para Isaac, para Jacó, para Abraão. Já era um projeto lá do começo, e eles não entenderam, e quando eles não entendem, eles começam a murmurar. Isso não está na palavra, mas vamos lá. Um dos motivos que nós não somos abençoados, primeiro, não deixamos transformar a nossa mente. No Romanos 12 diz que nós devemos transformar, ser renovado, ser transformar a nossa mente, para que nós venhamos a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então a primeira coisa que nos impede a alcançar as bênçãos do Senhor é não deixar a nossa mente se transformar no propósito, no chamado. Mas como? Alinhado na palavra. Nós olhamos então para aquele momento que aquele povo atravessa o mar, recebe milagre, eu tenho certeza, fizeram festa do outro lado, celebraram a glória de Deus, celebraram o grande milagre de ver os seus guerreiros, que eles já tinham também murmurado antes. Alguns capítulos antes, nós vamos ver que quando eles chegam diante do mar, eles chegam, Moisés fala, você trouxe aqui para a gente morrer na mão de Faraó? Eles já sabiam que o Faraó estava vindo. Porque a mente não estava na promessa. Queridos, cura e libertação é uma promessa. Se credes, verás a glória de Deus, verás o milagre de Deus. É uma promessa para nós hoje. E se nós tirarmos os nossos olhos da promessa, não tem cura. Se nós não entendermos que os líderes dessa casa estão te conduzindo para a promessa, e você precisa então alinhar a sua mente com a mente dele, com a mente de Deus que direciona-o. Então, se você não entender e fazer assim, a todo momento, a toda necessidade, a toda escassez, você vai estar murmurando. E a murmuração, Deus não resiste à murmuração. A murmuração é uma expressão de incredulidade, porque eles sabiam para onde iam, eles não saíram de lá sem saber para onde iam. É um significado de incredulidade. Então, queridos, que nós possamos, nessa caminhada com Deus, nós vamos ficar enfermos, vamos. Nós vamos sofrer algumas angústias, vamos ter algumas crises, vamos. Mas como está a nossa mente? Como está, eu tenho falado do nosso coração nesse tempo, no domingo a gente falou sobre o coração puro. Como está o nosso coração e como estão as nossas mãos, para que nós possamos passar pelo deserto e chegar na terra prometida. Uma coisa é entrar no deserto, outra coisa é chegar na terra prometida. Então, participar de um culto de libertação, de cura e libertação. Por que eu quero ser liberto? Porque eu quero chegar na terra prometida. Por que eu preciso ser curado? Para que eu não morra no deserto. Por quê? Quem morreu no deserto ficou esquecido. Quem entrou na terra, Josué e Caleb, não ficou esquecido. É interessante que a mente fora do propósito tira a visão da terra prometida, tira-nos a visão da promessa. Se você olhar em Êxodo 12, eu não sei se é 12, está na Bíblia. Se você olhar, Moisés envia espias, é isso mesmo, pastor Alexandre? 12, 22, tem 2 aí, de repente não tem nem 2.
Moisés envia espia para ver a terra. 12. Vieram os 12, cada um contou a sua história. Somente 2 tinha a visão da promessa: Josué e Caleb. No entanto, o nome dos 12 não foi nem falado mais. A Bíblia nem conta mais sobre eles. Por quê? Eles estavam fora da visão da promessa. Então nós entendemos que quando nós caminhamos para algo que Deus propôs, nós estamos nesse ministério e Deus tem propostas para esta casa, Deus tem direção para esta casa, e Deus te chamou para este lugar. Não foi eu, não foi o apóstolo. Ah, pastor, mas você me convidou, alguém me convidou. Sim, eles foram os instrumentos de Deus para te conduzir para o propósito. Mas quando nós chegamos, assentamos nessa cadeira gostosa, confortável, o que acontece? Nós nos sentimos bem e de repente achamos que aqui que é a nossa morada. Não, nós temos um propósito: ir para a promessa. A promessa é chegarmos salvos diante do Senhor, é herdar o reino que já está preparado, como eu ministrei domingo. Desde a fundação do mundo já está preparado para nós. Mas ir sozinho não, levar a sua casa e levar o máximo de pessoa com você. Esse é o propósito. E chegar lá, falar: Senhor, obrigado que um dia o Senhor me encontrou e o Senhor me curou lá na terra, o Senhor me preparou lá na terra. Depois de uma vida perdida, de uma vida entregue a Satanás, de repente o Senhor me libertou e eu passei a viver uma vida feliz na tua presença. Viver uma vida feliz em Deus, vou repetir, não é viver uma vida sem problemas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando Deus chama Josué, depois que Moisés morre, ele fala assim: Josué, eu vou estar com você. Aonde você pôr a planta dos teus pés, eu estarei com você. Mas tem uma coisa: tem de bom ânimo e seja corajoso. Agora, o que Deus está falando? Josué, a minha parte está feita. Eu fiz a minha parte. Agora é a sua. O bom ânimo não é Deus que vai fazer, é você que precisa ter. Sou eu que preciso ter. O bom ânimo de servir na casa do Senhor, sou eu que preciso ter. Então Deus nos chama para esse tempo, e quanto mais nós caminhamos, quanto mais nós animamos com Deus, independente de qualquer circunstância, mais Deus nos prepara, mais Deus cuida de nós, mais Deus fala conosco, mais Deus manifesta através de nós. Por quê? Pela obediência. Então ser curado, ser liberto é sermos obedientes. Eu ia falar tópico 1, 2, 3, agora não sei qual que eu estou. Tem alguns que não tinha. Sermos obedientes. Mas nós vimos ali, nós nem acabamos de ler aqui o versículo, que aquele povo, não tendo a visão, não estando envolvido na promessa, não existia obediência. O que nos rouba da promessa? A desobediência. Porque se eu obedecer e tiver fé e bom ânimo, está feito. Nós vamos passar o que passar, mas nós estaremos cantando o cântico da vitória, dizendo: o Senhor é comigo, e nele eu sou muito mais do que vencedor. Nele eu vou ser curado, nele estou sendo liberto, amém? Então, chegou aqui, ó. E ele quem? Moisés, clamou o Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce, e ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. O que o líder faz? O que ele precisa fazer? Vai para os pés do Senhor. Sabe, nós somos uma igreja com muitos líderes. O que Deus mais quer é que nós levemos as necessidades da igreja, vou falar algo aqui, as reclamações da igreja, para os pés dele, porque ele está prontinho com a resposta.
né? Nós vamos ter a nossa vigília não, nosso culto de oração. Vigília para mim começa meia-noite. Eu ia para a vigília às vezes 11h30 da noite, chegava às 6h30 em casa, quando eu era jovem. E na carroceria de um caminhão e andava 18 quilômetros na estrada de terra, numa cidade chamada Lagoinha, aqui para o lado de Airoca, para aquele lado ali. Tinha uma igreja ali, que era a congregação do nosso ministério de Caxambu, né? Mas que a gente tinha experiência tremendas nas vigílias, né? Você sentia sono, não tinha jeito, Deus não tinha jeito. Mas como é que ficava tantas horas, 6 horas, numa vigília? Então hoje, devido ao conforto das igrejas, até para orar nós temos que orar menos. Deu para entender isso? Mas Deus vai nos levar de volta. Nós fizemos 24 horas de oração com turnos aqui. Eu fiquei algumas vezes e teve outros pastores que ficaram às 24 horas aqui. Às 24 horas. Sabe, Deus está esperando líderes assim. Deus quer curar a sua igreja. E Ele só vai curar a sua igreja se tiver Moisés, como ele foi. O que ele fazia? Ia ao Senhor. Ele saía do meio da muvuca, ele não compartilhava da murmuração, ele saía de cima das luzes, da frente das luzes, dos holofotes, e ele ia ter a sós com Deus. Isso aconteceu também quando ele chegou diante do Mar Vermelho. Quando ele olha lá, ele corre para o Senhor e fala: Senhor. Aí Deus fala: Moisés, o que está na sua mão? Vamos voltar para o assunto da mão. O que está na sua mão? Ah, Senhor, tem um cajado. Então Moisés, toca nas águas, já te dei. A autoridade estava no cajado? Não, estava nele. Ele não sabia que ele tinha autoridade para tocar nas águas e as águas abrirem. Mas Deus fez com que o cajado, que era melhor que ele, que não tinha vida, abrisse as águas para ele entender: Moisés, eu sou com você, e quem está fazendo isso aí é você. O cajado, para nós às vezes serve de amuleta. Nós apoiamos. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer não é para apoio, é para você fazer milagres acontecer. E você tem um cajado na sua mão, só que a sua mão precisa estar limpa. Você acha que se Moisés estivesse com as mãos sujas, aquelas águas iam abrir? Ele e todo o povo de Israel ia morrer naquela água. Aí fala que o líder precisa estar curado. Então, queridos, você tem na sua mão ferramentas para promover cura nas pessoas. Você tem na sua mão direção dos céus, visão dos céus, para você ser canal de Deus, primeiro para você. Sabe, eu tenho orado. Eu ouvi uma palavra agora nesses dias que eu falei, que eu vou ouvindo, e daquele pastor, ele falava o seguinte, que nós não podemos esquecer de orar por nós mesmos. Nós que estamos envolvidos, né, pastor Sueli, pastores que estão aqui, pastor Alexandre, pastores e todos os líderes, nós que estamos envolvidos com tantas coisas, tantos eventos da igreja, líderes, pessoas da igreja, nós preocupamos com todo mundo, e esquecemos de orar por nós. Nesse tempo de oração agora, eu tenho tirado um tempo de orar por mim. Tenho colocado a minha saúde, tenho colocado a minha mente, tenho colocado o meu corpo, tenho colocado, sabe, a minha alma diante do Senhor. Tenho estabelecido altares de entrega para Ele, falar: Senhor, purifica, Senhor. Só que às vezes a purificação dói, né? As mulheres sabem, quem mexe, cozinha sabe, né? Você põe um bife, pega aquele martelinho cheio de pontinha e começa a bater nele, né? A purificação é assim. Mas por quê? Para ter mais sabor, para ficar macio, enfim, tem as finalidades que eu não sei todas, o pastor Renato conhece bastante de carne, sabe? Mas quando nós vamos para o altar, é justamente para o martelinho de Jeová,
né? Jeová Rafá, venha bater, porque tem que espirrar a inflamação que está por dentro, ela tem que aparecer para sair, para que o remédio venha e cure. E cure. Mas vamos lá. E disse, então Deus diz para ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres, a minha aqui está obrares, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, pois pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A primeira vez que aparece Deus falando para eles: olha, eu coloquei essa enfermidade ali, mas eu sou o Senhor que te sara. Em Jeremias diz que ele faz a ferida, mas ele as cura. Ele permite a ferida, mas também ele apresenta como cura. Queridos, dá para entender, é aqui que eu ia ministrar, não vai dar tempo, nós vamos deixar, está um pouquinho cedo, mas nós vamos talvez não terminar essa palavra hoje, mas é aqui que nós adentramos numa palavra que nós começamos a entender os atributos de Deus. Deus muda o seu atributo de Deus guerreiro, vamos falar assim, de Deus fogo consumidor, ele continua sendo. Ele continua sendo. Por isso que a palavra diz: aonde tem ordem, tem. Quem sabe? Tem glória. Aonde tem desordem, tem justiça. Deus falando com a gente de novo, como líder. Né? Como é que está a nossa vida? É que nós pensamos só aqui na igreja. Vamos começar nós, eu, aqui olhando para dentro de mim. Como é que está a minha vida? A pastora Sueli que ministrou uma palavra aqui sobre colocar em ordem a sua casa. Sabe, Deus está nos levando para esse tempo, esse restante de ano. Aí nos dá essa direção para esse mês de mãos limpas e coração puro. Né? Aí vem o pastor Adailton e ministrou uma palavra aqui sobre Isaías. E falando do propósito do culto. Então Deus está nos levando para esse tempo de ordem na casa. Primeira casa sou eu, porque se não tiver na minha casa, eu não consigo ter ordem na casa dos outros. Porque eu influencio, eu vou usar um termo aqui, eu contamino aonde eu chegar. Ou eu abençoo aonde eu chegar. Se eu me transformar, se eu começar a me transformar, tudo aquilo em minha volta começa a se transformar. Às vezes pessoas estão presas achando que a resposta está no médico, está no psiquiatra, está no psicólogo. Eles são pessoas que Deus preparou para cuidar do nosso corpo. Mas nós precisamos saber que a nossa resposta está em Jesus, e quando nós entendemos e nós damos um passo, nós nos tomamos de coragem, e nós então agora, nós partimos para uma organização da nossa vida, para a conquista daquilo que nós precisamos. Nós fazemos a nossa parte. E então, queridos, precisamos entender que Deus, Ele já fez, Ele está fazendo. É nós que precisamos então aproximarmos mais dele. E quanto mais perto de Deus, mais dele você tem. Mas então aonde a ordem, a glória. E está ligado em todos os lugares. Lá no meu trabalho, no meu relacionamento familiar, no meu ministério, na casa de Deus. Deus tem nos chamado para um tempo de ordem nesse lugar. Sabe, Deus está nos chamando para um tempo de reverência neste lugar. E Deus nos incumbiu disso, mas não só eu, vocês juntos.
Sabe, eu tenho orado, Deus, tem coisa que está muito pesado. Moisés, dá um jeito aí. Só faça que eu estou contigo. Então, o Senhor está nos chamando. Eu tenho feito algumas reuniões com algumas equipes. Este mês nós vamos ter mais reuniões com líderes de ministério. Uma das coisas, gente, vamos trabalhar organizados, vamos ter ordem, porque a glória manifesta. Porque aonde não tiver, haverá juízo, justiça de Deus. A palavra diz. E a justiça de Deus, no meio da desordem, ela faz com que as pessoas permaneçam doentes. Ela faz com que as pessoas continuem vivendo uma vida de opressão, oprimida, escrava. Porque alguma coisa está desorganizada, porque aonde a glória chega, aonde a glória desce, o Espírito Santo faz a obra. Ele cura. Jesus se manifesta através do Espírito Santo, liberta. Os demônios que estiverem chegando aqui vai se manifestar e vai embora. As pessoas que continuar sendo oprimidas será tratada, será acompanhada através da comunhão com a palavra, da comunhão de um com o outro, vai ser liberta. Deus está nos chamando para esse tempo. Aí diz o que aqui? Olha, eu sou o Senhor que te sara. Então, um dos nomes de Deus a favor do povo, Jeová Rafá. É interessante, o que aquela água amarga produziria na vida daquele povo? Enfermidade. Por isso que Deus apresentou como Deus que sara. É interessante então Deus que Ele se apresenta para você com uma identificação da sua necessidade. Dá para você entender isso? Se tem alguém doente, Ele aparece para você: eu sou o Senhor que te sara. É um dos atributos de Deus. E quando nós viemos para este lugar, enfermo em nosso físico, enferma a nossa alma, nós precisamos virmos com essa convicção: eu estou indo, porque lá eu vou ter um encontro com Deus que sara, com Jeová Rafá, o Deus que nos cura, o Deus que nos sara. E você fala: pastor, mas o meu problema é outra coisa. Eu me sinto sozinho, sozinha. Eu não consigo viver a presença, a intimidade, sentir a presença de Deus. Às vezes o culto está fluindo, eu estou viajando, preocupado com outras coisas. A minha mente, olha a mente, o maior campo de batalha é a mente. Nós nos perdemos através da mente. O coração é contaminado quando a mente absorve o que está vindo de fora, que está vindo do mundo, e desce para o coração. O coração se torna impuro, porque a mente é o primeiro canal que recebe as informações do mal e também do espírito, e ela assimila isso e traz para dentro de nós. Por isso que quanto mais em santidade nós andarmos, mais abençoado nós seremos. Mas tem luta, não esquece. Mas já vencemos. Deus é tão bom que Ele já falou que nós somos vencedores, a sua guerra já está ganha. Então vou dormir na minha rede. Não, faça a sua parte, senão você não vai herdar a terra. Josué chega diante da terra, tem um rio cheio, ele precisou atravessar, novamente as águas se abriram, ele atravessou, mas depois do rio tinha uma muralha. Lá dentro estava a promessa cheia de inimigo. Por que será que Deus permite isso? Por que Deus já não deu, sabe, um vendaval naquele lá e já sepultou todo mundo, virou a terra, igual Ele fez lá com o povo de Israel, abriu a terra quando eles se levantaram contra Moisés. Deus abriu a terra engoliu todo mundo, daquele povo que estava murmurando, que estava contra Moisés. Então por que Deus não fez a mesma coisa lá?
Quando tem coisa que é para você fazer, para mim fazer, Deus não vai fazer por você. E às vezes nós estamos parados aí. Mas não é, a vitória não é nossa? Sim, faça que a vitória já é sua. Caminhe, porque a vitória já é sua. Deus nos chama para esse tempo para dizer: olha, vai ter guerra que eu estarei com vocês, mas você vai precisar pelejar. Mas vai ter guerra que vai falar assim: ó, nessa batalha você não precisa pelejar, simplesmente ergue suas mãos e me adora. Aí você diz: eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar. Mas a guerra está comendo feio. E você está lá: eu só quero te. E você vai ministrando. Por quê? Você já entendeu que aquela guerra é com Ele. Mas vai ter guerra, querido, que você vai ter que pôr o capacete da salvação, vai ter que pôr a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho. Você vai precisar pegar a espada, a palavra, vai precisar pegar o escudo para se proteger e partir para cima. Partir para cima. A igreja do Senhor é uma igreja viva. É uma igreja que move, que caminha, que cresce. Todo ser vivo com saúde cresce. Então Deus está nos chamando para que tenhamos saúde, para crescermos. Essa palavra acho que é para domingo. Não é mesmo? É para todos nós, começa de mim. Mas que vontade de ter essa igreja cheia, Deus está nos levando para esse caminho. A palavra está quase dentro disso, mas não era tão assim. Sabe, queridos, o certo é que Deus, Ele faz para você, Ele faz para mim, Ele fez por nós. Então, nós vimos o quê? Ele identificou como a necessidade daquele povo, o Senhor que cura. Mas como você, que eu estava falando, de repente você se sente tão sozinho, que parece que não tem nada, ninguém perto de você e nem Deus. Ele apresenta para você como Jeová Shammah, o Senhor presente. Em Mateus 28:20, quando ele traz ali a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo, ensinando a guardar todas as ordenanças, os mandamentos que eu tenho vos mandado. Aí no final ele fala assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É o Jeová Shammah, que aparece. Nós não vamos estar entrando em todos esses versículos, em Ezequiel 48:35. Todos os atributos de Deus foi apresentado em Jesus na terra. Que Jesus, como Filho de Deus, era Deus na terra. Ele e o Pai sempre falavam: eu e o Pai somos um. Aí nós voltamos lá naquela palavra de Moisés: porque o povo não entrar na terra? Porque não tinha unidade. Aí Jesus vem falar assim: eu e o Pai somos um, que se eu sair da unidade com meu Pai, eu me perco no meio do caminho, e eu não cumpro o propósito. Queridos, Jesus representou o Pai na terra como o Jeová Rafá que cura. Jesus fez quantos milagres? Jesus representou o Pai na terra como Deus presente e muito mais, e disse: eu vou continuar presente. Não vai ser não vai ser uma temporada igual esse filme que passa e acaba. Não, vai ser eternamente. Mas aí na terra, enquanto você estiver, eu estou com vocês. Saiu daí, eu trago vocês para casa. Jeová Shalom, que significa assim: o Senhor é a nossa paz. Paz no meio das guerras. E Jesus, no meio dos discípulos, falou assim: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá.
Porque sempre o mundo vai te dar algo querendo algo em troca. Sempre o mundo vai te dar algo preparando você para querer mais algo finito, que vai acabar e você precisa correr atrás de mais. A paz que o Senhor dá, a cura, é algo infinita. O teu espírito sempre vai estar pronto. Amém? Então, queridos, é tempo de sermos curados, é sempre de sermos libertos, sermos tocados, para que nós adentramos a terra. Jeová Roni, o Senhor é o meu pastor. Salmos 23, todos conhecem. Mas aí Jesus vem falar assim: olha, eu sou o bom pastor. Apresentando Deus. Jeová Jirê significa Deus proverá. Quando nós viemos para este lugar, nós viemos buscar o Jeová Rafá. Quando eu estou enfermo, nós viemos buscar o Jeová Shalom. Quando a paz nossa é ofuscada, quando nós viemos buscar a presença dEle. Jeová Shammah é o Senhor presente. Não só buscar, mas levar Ele com você. Leve Ele com você. Saiba, você está indo para casa, Ele está indo com você. Ele vai com você. Às vezes nós não percebemos. Nossa vida é tão natural que a gente não percebe. Ele está com você em todo o tempo. O que Deus proveu para você, para mim, para nós, sabe? Jeová Jirê, Deus proverá. E Deus proveu o quê? Um sacrifício para que nós fôssemos salvos e curados das enfermidades malignas. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Então, quando nós falamos Deus, nós chamamos Deus de Jeová Jirê, nós estamos declarando: o Senhor é um Deus que provê. Qual provisão está faltando sobre a tua vida? Só que eu quero te dizer algo. A resposta da provisão, ela precisa de um altar. Deus chama Abraão, fala: Abraão, você vai pegar o seu filho, vai para o monte e vai sacrificar. Gente, vocês já pensaram isso? Vocês acham que Abraão, tá bom Deus, beleza, vou fazer. Você acha, aquele homem não deve ter comido, não deve ter dormido, deve ter sofrido. Por quê? Quem que era a promessa de Abraão? Isaac. Mas sabe por quê? Às vezes nós colocamos a promessa, Abraão não fez isso, mas foi um teste. Às vezes nós colocamos a promessa no lugar de Deus, passa a ser mais importante que Deus, porque aí quando nós chegamos nela, nós abandonamos a Deus. Isso, Jesus passou pela terra e ele olhou para trás e falou assim: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, tantos milagres eu realizei. Se em Sodoma eu tivesse feito isso, eles tinham arrependido. Vocês são mais incrédulos do que aquele povo de Sodoma, vocês são piores que ele. Então, nós precisamos saber que o Deus proverá e vai exigir de você sacrifício. Você está precisando de uma provisão de Deus? Como é que está o seu altar? Então Abraão pega Isaac e vai caminhando com ele, e seus moços, seus animais, o carrinho do ano, né? E chega lá, estaciona o carrinho do ano num lugar que não pode subir mais e fala para os moços lá: olha, vocês vão ficar aí, só que nós vamos lá em cima orar, sacrificar e vamos voltar. Olha só a fé desse homem. Ele não falou: nós vamos lá em cima e eu vou voltar. Nós vamos voltar. O que acontece?
Ele vai. Ele chega lá e monta o altar. Quando Isaac vê o altar montado, quando Isaac que carregou a lenha, quem carregou a lenha? Dá para entender isso? Tem áreas na nossa vida que Deus dá a lenha para você carregar, para você sacrificar você mesmo. Na nossa vida. Ele leva então, Isaac chega lá e monta, e de repente não tinha mais o que fazer. Aí aquele menino fala assim: pai, mas está tudo aqui, está aqui o cutelo, está aqui o altar, está aqui a lenha, está tudo certo, cadê o sacrifício? E fala: filho, Deus proverá. E interessante que aquele lugar passou a ser chamado Deus proverá. O lugar do seu sacrifício tem o nome, Deus proverá, mas precisa montar o altar, precisa carregar a lenha, precisa liberar aquelas pessoas que não precisam estar com você lá e nem devem estar com você lá. Então o que acontece? Ele olha e vê um cordeiro. Na hora de sacrificar o filho, ele vê um cordeiro, porque ele estava no altar onde Deus proverá. Lembra da viúva, da farinha e do azeite? Eu vou fazer um bolo e vou morrer. Ela também experimentou do Deus proverá. Aí o profeta: não, faz um bolo e traz para mim. Jesus, mas que negócio louco é esse? Nós vamos comer o bolo, então nem para comer o bolo nós vamos comer, nós vamos morrer. Vamos morrer sem comer o bolo, sentindo o cheirinho do bolo, e vamos morrer, porque o profeta vai comer o meu bolo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós entramos numa necessidade de provisão, Deus vai te pedir algo que vai te custar. Eu não vou fazer oferta de novo, tá? Eu não ia falar isso aqui. Deus vai nos pedir algo que vai nos custar. E quando nós formos sacrificar aquele algo, Ele vai multiplicar na sua vida, Ele vai multiplicar nas nossas vidas, Ele vai te dar o escape. Então muitas vezes a provisão não vem, porque nós paramos justamente nesse lugar, aonde que nós temos que entregar alguma coisa. Os nossos comportamentos, as nossas vontades. Sabe, é tempo de sacrificar. Deus está nos chamando, Deus está convidando esta igreja para o monte, para o lugar de Deus proverá. Esse ministério, os pastores, os líderes dessa igreja. Porque quando nós entramos na provisão de Deus, é porque nós já estamos no propósito. O propósito de Deus em levar Abraão ali foi para ver a obediência dele, mas foi muito mais. Ali tipificou Jesus Cristo sendo sacrificado por você, por mim. Deus proveu o cordeiro, Jesus, por mim e por você, para que você não ande mais em trevas. A luz que agora brilha cada vez mais. Deus proveu para nós o cordeiro. Sabe, talvez o seu altar para sacrificar você estava prontinho, o cordeiro veio e tomou seu lugar, e você está sentadinho aqui hoje, ouvindo Deus falar. Amém? Eu vou parar aqui. Se pudesse, quinta-feira eu continuo. Aleluia. Se puder, quinta-feira. Se o pastor deixar, quinta-feira eu continuo. Amém? Pode ser? Eu não entrei no tópico 1. Não tem problema, Deus levou para esse lugar, porque Deus tem algo nesse lugar. Vamos vir aqui para frente, vamos orar? Aleluia.
O Jeová Rafá não mudou. Ele ainda está aqui para curar o nosso corpo, a nossa alma e libertar-nos dos espíritos maus. Hoje Ele quer transformar as águas que estavam amargas, ou estão amargas, em águas doces, que não produza mais enfermidade sobre a sua vida. Hoje nós queremos orar para aqueles que estão enfermos e recebam pela fé a cura do Senhor. Os feridos emocionalmente, deixa Jeová Rafá sarar a sua alma. Aqueles que não creem, obedeçam. Eu tenho certeza que Abraão chegou uma hora que a fé dele não teve, chegou no limite. Mas o que ele fez? Ele obedeceu. Aquilo que a minha fé não conquista, não alcança, a minha obediência conquista. Precisamos guardar isso. Seja obediente. Se tão somente guardares, nós lemos, se você guardar meus mandamentos, for fiéis a Ele, eu quero orar por você. Eu quero realmente falar, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua bênção. Nós precisamos do Teu milagre. Quero ungir você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.